Eu acho que a gente fala, não é de agora que a gente fala em crise dos intelectuais ou declínio do papel dos intelectuais, é um assunto que volta com frequência às discussões dos próprios intelectuais, né? Eu acho que, em parte, isso aí é justo, ou pelo menos é justificável, porque a gente pode pensar também que a gente viu a que extremos o engajamento dos intelectuais levou. Quer dizer, em que momentos os intelectuais, muitos intelectuais, especialmente na França, um país onde há um grau de paixão política, de ideologização muito grande, até que grau o papel dos intelectuais no debate político levou a que eles, digamos, abandonassem alguns critérios mínimos de atuação e de quase de honestidade intelectual. Quer dizer, eu acho que há exemplos em que houve tais deslizes e tais, vendo retrospectivamente, tais absurdos nas proposições que os intelectuais fizeram, que alguns intelectuais fizeram, que a gente pode entender que houve um descrédito mais ou menos significativo e mais ou menos justificável quando o engajamento passou a ser quase que em sacrifício de um ideal mais absoluto de verdade, de um ideal mais absoluto de pensamento, né? Ou mesmo de razão. Eu acho que assim o resumo de tudo que eu queria dizer, e acho que é uma coisa que a gente pode voltar mais adiante, mas o resumo de tudo é que quando se substitui a razão pela razão de Estado, ou seja, quando o intelectual deixa de ser um defensor da razão e se transforma no defensor de algum tipo de razão de Estado, seja ela a razão de Estado de um partido, ou de um país, ou de uma nacionalidade, ou de um movimento, a partir daí ele deixa de ser intelectual e se transforma em ideólogo. E se o engajamento é isso, se o engajamento é sacrificar alguma ideia mais absoluta de razão, algum universal mais amplo, para você submeter o seu discurso, que teoricamente seria um discurso do universal, o discurso da razão, o discurso da verdade, e eu acho que essas palavras hoje em dia estão um pouco em descrédito, mas eu acho que merecem ser afirmadas com letras maiúsculas, quer dizer, ou você está falando pela razão, pela verdade, embora você saiba as limitações que isso tem, ou você está falando nesses termos, ou você está falando em termos de razão de Estado, você está se desacreditando. Quer dizer, você é um intelectual, a sua função é como alguém falou, um funcionário da verdade, ou então, ou numa perspectiva muito pejorativa, falou-se também em teóricos do absoluto ou em religiosos do absoluto. Bom, mas eles são isso. Quer dizer, se não forem isso, se não procurarem, se não aspirarem a assumir um papel um pouco mais absoluto, um pouco acima das discussões políticas mais imediatas, dos interesses pragmáticos mais imediatos, aí eles estão um pouco a serviço da razão de Estado e, nesse sentido, eles se tornam ideólogos. Acho que a razão de Estado foi quase que a forma, ou, digamos, o veneno que atacou a intervenção dos intelectuais ao longo do século XX. Claro, era principalmente durante um período de Guerra Fria, um período de grandes engajamentos políticos, de divisões políticas muito marcadas entre blocos, né? Seja nos anos 30 a divisão entre fascismo e comunismo, e fascismo e esquerda, ou depois da Segunda Guerra, a divisão entre o bloco americano e o bloco soviético, parecia mais ou menos imediato que se você fala contra o totalitarismo soviético, você imediatamente está sendo um lacaio do capitalismo e vice-versa, né? Dentro desse campo muito minado, a possibilidade de você se elevar acima de uma tomada de posição ou simplesmente apresentar um argumento que possa ter validade acima dos interesses de um campo ou outro em disputa, essa possibilidade se encurtava muito, né? Mas com isso, é a posição do intelectual que se encurtou. Aparentemente, você tinha os intelectuais no momento de glória, nos anos 50, falando num debate muito aprofundado e muito sofisticado, mas, ao mesmo tempo, você tinha quase que esse enquadramento do intelectual numa posição que ele estava quase que obrigado imediatamente a se engajar de uma forma que não é um engajamento numa causa específica, não é um engajamento por uma encarnação
particular, digamos, da justiça ou da verdade, mas em torno de uma causa partidária ou de um interesse nacional que, nesse sentido, terminava corrompendo a atitude do intelectual e tornando esse engajamento quase que um engajamento não com a verdade, mas um engajamento com a mentira. Você podia imaginar um intelectual numa época ainda de predomínio do texto escrito, você podia imaginar um intelectual dizendo besteiras ou se contradizendo. A própria ideia de contradição, a partir do texto escrito, você diz assim, mas o senhor escreveu tal coisa em 1947 e o senhor declarou tal coisa em 1954. Essas datas não são por acaso, são duas datas que eu cito a respeito das contradições que o Sartre, por exemplo, se embrenhou nos engajamentos dele, né? Quer dizer, em 47 ele era profundamente crítico do stalinismo e dizia que a atividade do escritor é incompatível com o engajamento com o stalinismo, e ele estava numa polêmica com o Garrodi, e o Garrodi dizendo assim que ele era um coveiro da literatura. Ele diz assim, eu prefiro ser coveiro do que ser lacaio. Ele diz assim, coveiros são profissionais sérios, provavelmente engajados no Partido Comunista, enquanto que o Sr. Garrodi não passa de um lacaio do sistema soviético. Isso em 47, chamar alguém de lacaio do sistema soviético também tinha um impacto, digamos assim, uma reverberação de profundo anticomunismo e, portanto, de um certo ocidentalismo, de um certo apoio, então, um apoio ao status quo capitalista. O Sartre diz isso em 47, em 54 ele volta de uma viagem à União Soviética dizendo que a liberdade de expressão na União Soviética, a liberdade de crítica na União Soviética é absoluta nesse momento. Então, em 7 anos ele muda completamente de posição, mas você pode, quer dizer, para voltar ao tema, você pode, isso está registrado de alguma forma, de uma forma que você pode comparar, você pode seguir o pensamento assim, o senhor disse isso, disse aquilo depois, por quê? E existe, digamos assim, um intervalo entre uma posição e outra que pode ser preenchido a partir do raciocínio, do acompanhamento das razões que ele possa ter tido, e ele tinha razões para fazer isso naquela circunstância histórica e tudo mais. Aparentemente, quando você tem o predomínio de uma linguagem visual, a gente quase que tem quem que vai saber, quem que vai chegar nos arquivos de uma televisão para saber o que determinado intelectual, determinada figura pública falou há 3 anos atrás. Isso parece que está muito menos público, você parece estar muito mais escondido, e você não tem, a não ser que o editor do programa de televisão ou que algum pesquisador vá lá e consiga guardar os arquivos, você não tem quase como que comparar as diferentes opiniões ou diferente percurso intelectual de uma figura pública qualquer, de um intelectual ou de uma pessoa que intervém no debate político, porque isso ainda existe, né? Quer dizer, de alguma forma ainda existe, você tem figuras de comentaristas ou de intelectuais que falam, mas falando na televisão, falando para as câmeras, a ideia do corte, a ideia da falta de continuidade, a ideia da imediatidade com que a imagem é recebida, a desatenção com que isso é recebido pelo público, porque você vê aquilo, você vê a cara da pessoa, você vê a pessoa falando, mas o discurso, o que a pessoa está dizendo, se perde um pouco quase que nessa função hipnótica que a tela tem. Quer dizer, eu acho que a tela de televisão, e a gente está falando aqui para câmeras, né, o que torna um pouco contraditório também o meu pensamento, ou a minha prática, mas de qualquer forma você está falando isso tão... a própria tela da televisão exerce uma função hipnótica tão grande que força uma desatenção da pessoa. Então a pessoa se torna quase que um intelectual mais público quando não existe quase um espaço público e sim um espaço de mídia. Então a forma com que você tem a visão da contradição, a visão do desenvolvimento de uma ideia, a temporalidade do desenvolvimento de uma ideia, tudo isso que pela escrita se permitia, pelo predomínio da televisão, parece menos possível. E de outro lado também a gente pode pensar que a televisão justamente favorece o diálogo, que é uma coisa que o texto escrito, de certa forma, oculta, né? Quer dizer, você transcrever um debate
em páginas impressas é diferente do que você poder, digamos, apresentar um diálogo em público, né? Quer dizer, acho que a forma do diálogo talvez seja uma maneira enriquecedora pelo qual a televisão ou o recurso audiovisual possa trazer para encenar, digamos, encenar não, mas trazer à cena o debate, né? Eu contrastei a posição do Sartre em 54, que foi essa de voltar da União Soviética, dizendo que a situação lá era de liberdade total de crítica, com a posição do Gide, que 20 anos antes também tinha feito uma viagem à União Soviética, isso foi em 36, no momento em que o Gide estava justamente muito engajado, muito próximo, até por razões de luta antifascista mesmo, muito próxima das posições do Partido Comunista e da União Soviética, era o que se chamou um companheiro de viagem, né? Em 35, ele fez uma declaração muito impressionante que vem ao caso por se tratar justamente de uma defesa do silêncio dos intelectuais, num debate que ele teve com um amigo dele, que era o romancista, também romancista, o romancista católico Mauriac. O Mauriac dizia, mas você está se engajando no partido, você está apoiando as teses do Partido Comunista, e eu queria saber como é que fica a sua literatura, que sempre foi uma literatura de grande libertação individual, de grande individualismo, de grande independência com relação a todos os dogmas e crenças, né? Até o que doía para o Mauriac, que era católico e não gostava das posições muito independentes que o Gide tomou, muito autônomas que o Gide tomava, inclusive como um defensor do homossexualismo, ali como um polemista em defesa de uma liberdade sexual que na década de 20, na década de 10 até, era absolutamente inconcebível, né? E o Gide responde para o Mauriac dizendo assim, se trata de abandonar a literatura em favor de uma causa mais importante, eu abandono a literatura, porque a literatura para mim é justamente o exercício da liberdade. Se eu acho que esse exercício da liberdade pode ser prejudicial à causa do partido, eu fico com o partido e abandono a literatura. Isso ele disse em 35. Agora é típico do Gide as oscilações mais bruscas e mais miraculosas. Então ele foi para a União Soviética, foi uma viagem daquelas viagens oficiais em que levavam o Gide para conhecer tudo que era usina de açúcar de beterraba ou qualquer coisa desse gênero, escolinhas infantis e tudo mais, e ele volta impressionado com o culto à personalidade ao Stalin, né? Quando ele chega em Paris foi justamente o dia em que velhos bolcheviques estavam sendo condenados à morte pelo Stalin, quer dizer, Kamenev, Zinoviev, que eram a chamada velha guarda bolcheviques, pessoas que se engajaram na Revolução de 17. Essas pessoas estavam sendo condenadas, eram os grandes julgamentos de Moscou, né? As pessoas eram não só condenadas, mas diziam que era certo serem condenados, que eles eram de fato traidores, que eles assumiam culpas inexistentes em nome da causa, e assim, pode me condenar, eu mereço o fuzilamento, porque eu fui um traidor da causa, né? Essa ideia de traição está sempre correndo no século XX, né? Na posição dos intelectuais do século XX. Então ele voltou a escrever um livro, O Retorno da União Soviética, em que ele diz assim, eu gostaria muito de estar apoiando esse regime, mas todo o fermento revolucionário, todo o ímpeto de liberdade que existiu na Revolução só subsiste agora nas pessoas que são condenadas pelo regime. Só as pessoas que são perseguidas pelo regime são aquelas que ainda têm um pouco de vivacidade, um pouco de contestação, um pouco de vigor de vigor revolucionário. E eu não hesito em dizer que em nenhum lugar, mesmo na Alemanha de Hitler, existe tão pouca liberdade, existe tanto terror quanto na União Soviética.
Então, dizer isso em 36, romper com todos os amigos dele, com todas o apoio que ele estava tendo do partido, significou um ato de coragem muito grande. E a gente pode dizer assim, bom, do ponto de vista tático, falar isso em 36 ou falar isso antes da Segunda Guerra, não deixa de ser um erro. Você poderia dizer assim, bom, faço críticas à União Soviética, mas prefiro silenciar em nome da luta que nós estamos tendo, estamos desempenhando contra um mal maior, que é o Hitler. Ele diz, não me interessa o uso que vocês possam fazer dessas minhas opiniões. O meu compromisso é com a verdade. Eu sei muito bem que para vocês do Partido Comunista, a verdade absoluta não existe e que só existem verdades relativas. E ele diz, mas é em nome de uma verdade relativa que eu estou falando. A verdade relativa que vocês estão querendo esconder. E essa verdade que vocês estão querendo esconder, eu não vou esconder. É claro que também agora, depois do colapso da União Soviética, a gente pode pensar, bom, dizer a verdade, fazer a crítica ao Stalin naquele momento, talvez até fosse, se tivesse aumentado o grau das críticas à União Soviética, talvez fosse até útil para o socialismo e para a União Soviética. Quer dizer, naquela época parecia ser uma coisa prejudicial aos interesses da União Soviética, mas se você, como não deu certo, quer dizer, o abafamento dessas críticas também não resultou em nada, porque não resultou em melhora para o próprio regime, não resultou em sobrevivência para o próprio regime, então o seu raciocínio tático também pode ter sido muito bem equivocado. Bom, ele está defendendo, afinal de contas, o Gide estava se apresentando como alguém que não vai recuar diante de dizer a verdade. Ele podia obedecer a alguma razão de Estado, algum interesse tático, e ele preferiu dizer a verdade. E no final do século XIX, surgiu, o próprio termo intelectual passou a ter uma utilização mais corrente, mais frequente, e surgiu quase como um lema, como a bandeira do movimento dos intelectuais em favor da liberação do capitão Dreyfus, né, no caso chamado caso Dreyfus. O lema que surgiu foi justiça e verdade. O Zola, quando escreve o famoso panfleto Eu Acuso, ele termina o texto sempre falando em justiça e verdade. Com letras maiúsculas, né? Quer dizer, a gente fala em verdade com letra maiúscula e justiça com letra maiúscula. E a gente pode pensar justamente que palavras como essas são grandes abstrações, são grandes universais sem sentido, que só existe verdade para um determinado interesse, que a justiça é relativa conforme a classe social, que toda justiça existe a justiça burguesa, existe a verdade burguesa, como se falava antes que existia a verdade, a ciência judaica ou a ciência legitimamente alemã, e se perdeu ao longo do século XX essas maiúsculas, se perdeu, digamos assim, a solenidade e quase o caráter absoluto que se procurava dar a termos como justiça e verdade. Esse caráter absoluto tinha muita força nos eventos envolvendo o caso Dreyfus, né? E essas palavras, justiça e verdade, foram muito sublinhadas, muito fortalecidas num livro hoje pouco prestigiado, um livro esquecido, publicado em 1927, que é chamado A Traição dos Clérigos, ou, se a gente quiser, o termo que o autor usa é clérigos, mas a gente pode entender como equivalente a intelectual, A Traição dos Intelectuais. Esse livro foi escrito pelo Julien Banda, um polemista, um intelectual, um filósofo nascido em 1867, ou seja, ele já estava com 60 anos quando escreveu A Traição dos Clérigos, em 1927. A ideia dele, quer dizer, o que é a traição dos intelectuais? É quando o intelectual, o homem de pensamento, passa a servir
aos interesses de uma paixão política. Ele não usa o termo, mas ele passa a servir aos interesses de uma ideologia. O predomínio das paixões políticas se torna preponderante. Então, você tem, digamos, diagnostica uma série de fenômenos pelos quais, digamos, determinadas ideias políticas se tornam mais simples, mais coerentes internamente, mais utilizáveis em qualquer circunstância, mais disseminadas e presentes todo dia. Então, os jornais publicam todo dia as mesmas ideias, publicam todo dia o mesmo corpo de pensamento e cada pessoa que adere a determinado tipo de pensamento, a determinada corrente política, cada pessoa passa a perder sua diferenciação, as ideias passam a ser menos diferentes entre si, os indivíduos que aderem a essas ideias passam a ser menos diferentes entre si, passam todos a repetir um mesmo discurso. Enfim, ele está às voltas com uma coisa que ele não chama assim, porque ele já tinha 60 anos em 1927, o universo conceitual dele era outro, mas ele está falando em sociedades de massas, em ideologias e grandes ideologias de massa, né? Então, o predomínio desses totalitarismos ou dessas ideologias muito caracterizadas, para ele é característico do período dele e especialmente se encarna no fascismo, né? Quer dizer, ele está escrevendo num momento em que a direita não era uma direita liberal ou neoliberal como a gente conhece hoje, mas tinha um poder de militância, de arregimentação e de violência verbal muito grandes. E ele toma como inimigos ou como alvos de sua polêmica personalidades de direita, como o pensador e escritor Maurice Barrès, né, ou Rudyard Kipling na Inglaterra, pessoas que têm uma visão ultranacionalista e consideram que não existe nenhuma verdade absoluta, que o Barrès fala eu não penso em verdade absoluta, eu penso em verdades alsacianas, em verdades lorenas, em verdades da minha região. Se eu nasci em tal região da França, não é nem na França vista em seu conjunto, mas cada pessoa, cada pensador, cada escritor deve se enraizar no seu próprio torrão natal. E a minha verdade é a verdade do meu torrão natal. E eu prefiro... se o meu país está errado, eu prefiro ficar com o meu país do que com o acerto. Ou seja, eu prefiro errar junto com o meu país do que acertar em nome de uma verdade abstrata ou de um princípio abstrato universal. São os inimigos do absoluto, os inimigos do universal, e contra esses o Julian Banda se coloca. É claro que o Barrès, justamente, durante o caso Dreyfus, ele assumiu uma posição ultranacionalista e de defesa dos interesses da segurança nacional. No caso Dreyfus, para recapitular rapidamente, era um capitão do exército que foi judeu, acusado injustamente de traição. Essa acusação teve uma série de irregularidades jurídicas absurdas, provas secretas, provas falsificadas, montou-se uma campanha contra ele por ser judeu e com o passar de alguns anos ele já estava preso, deportado na Ilha do Diabo, perto da Guiana Francesa, e se percebeu que aquilo tinha sido um erro judiciário tremendo, que ele tinha sido preso injustamente e que a justiça militar tinha errado profundamente ao acusar esse capitão de alta traição. Moveu-se uma campanha toda, os intelectuais justamente passaram a mover abaixo-assinados, o Zola teve um papel fundamental nesse processo, mas moveu-se uma série de abaixo-assinados e denúncias contra esse erro judicial. Aquilo tinham sido mentirosas as acusações contra o Dreyfus e ele estava preso injustamente. Qual é a conclusão que o Barrès tira disso? Bom, não interessa. Se ele está preso injustamente e se são mentirosas essas acusações, eu não tenho nada a ver nem com a injustiça, nem com a mentira dessas acusações. Eu prefiro
manter ele preso para não desmoralizar o exército. Nós estamos aqui numa situação de iminente beligerância com a Alemanha. Qualquer coisa que desmoralize o exército vai ser prejudicial aos interesses franceses. Então eu fico com a França e o Dreyfus preso injustamente, acusado mentirosamente, ele que fique lá na cadeia. Quer dizer, em nome de uma pessoa, ainda mais de um judeu, eu não vou sacrificar os interesses franceses. Interesses particulares de um país, de uma época, contra uma ideia de verdade e de justiça. Então é por isso que se fala muito em verdade e justiça com V maiúsculo e J maiúsculo, ou seja, paciência, se o exército vai se dar mal nesse episódio, o que interessa é que a justiça e a verdade se deem bem. Então são princípios universais, princípios absolutos pelos quais uma pessoa não pode ser condenada injustamente, a justiça não pode agir dessa maneira contra interesses da razão de Estado e da segurança nacional. Determinados intelectuais se puseram a favor da razão de Estado e da segurança nacional, eram intelectuais de direita, intelectuais católicos, antissemitas, pró-exército, ultranacionalistas, e esses intelectuais se puseram a favor da razão de Estado e da segurança nacional. Essa é a traição dos intelectuais para o Julian Banda. Vocês estão traindo os princípios absolutos, vocês estão de funcionários do absoluto ou de clérigos interessados no esclarecimento da verdade, na procura da verdade, vocês se transformaram em agentes do Estado Maior. Então, em vez de serem os defensores de Sócrates, vocês são os defensores daqueles que condenaram Sócrates a tomar cicuta. E isso o intelectual não pode fazer. Que Sócrates seja condenado ou não, a razão de Estado pode até determinar que isso é necessário ou não é necessário. Um intelectual não pode aprovar isso. Você se torna simplesmente um funcionário do Estado ou um funcionário da política, em vez de ser um intelectual, um defensor do absoluto. Pois bem, a teoria do Julian Banda terminou sendo deturpada, inclusive pelo Sartre, pelo Nizam, já em 1932, quando ele escreve Os Cães de Guarda, que é um livro que se coloca muito abertamente contra a visão do Banda. E o Sartre também faz críticas ao Banda, e sempre se tem essa visão do Banda como, bom, ele estava defendendo coisas completamente abstratas, ele queria que o intelectual ficasse pairando nas nuvens e vivendo exclusivamente na contemplação do bem, da verdade, como se fosse uma espécie de matemático metafísico, né? O Sartre critica o Banda em 1947, no que é a literatura, lembrando o exemplo de um escritor negro americano, Richard Wright, que escreveu romances, e ele, segundo Sartre, a partir de um ponto de vista muito específico, quer dizer, ele é um negro do sul dos Estados Unidos e que está contando as injustiças e a vida dele numa sociedade racista e discriminatória. Então Sartre diz assim, você queria que esse escritor negro deixasse de falar como negro e como um negro numa situação muito específica dos Estados Unidos e passasse a contemplar simplesmente a verdade e a justiça do ponto de vista absoluto? É porque ele só pode escrever os livros dele a partir do ponto de vista particular dele. Ele só pode falar em nome da vivência que ele está tendo. Então, você vem me falar em traição dos clérigos, traição dos intelectuais por parte de um negro que está contando o seu ponto de vista particular. Então, na visão do Sartre, o Julian Banda diria isso, diria que esse escritor está sendo um traidor porque está falando simplesmente da sua verdade particular. Mas o Banda não diria isso. A visão do Banda é completamente diferente, porque o Banda foi um dos que se engajaram, quer dizer, o exemplo da atuação do intelectual para o Banda foi a atuação dos intelectuais, a atuação do Zola no caso do Dreyfus. Ou seja, estamos defendendo justiça e verdade, que são princípios absolutos, princípios sobre os quais não se pode transigir, mas nós estamos defendendo esses princípios numa situação específica, num caso específico, ou seja, o caso em que um capitão do exército judeu foi perseguido injustamente e foi preso injustamente em cima de provas falsas, em cima de um grande complô
do Estado-Maior do Exército para perseguir esse sujeito. Então, eu estou defendendo a verdade e a justiça em cima de uma situação particular e de um caso particular. Agora, a verdade e a justiça continuam sendo princípios absolutos sobre os quais não se pode transigir. A traição do intelectual está em transigir desses princípios. Então, um escritor, é claro, um escritor negro vai falar da sua vivência, vai falar da sua verdade, vai contar. A sua verdade já é um erro da minha parte falar isso. Quer dizer, ele vai falar a verdade que ele percebeu a partir da sua experiência. Ele tem a sua experiência, mas ele está defendendo uma verdade geral e uma questão, um princípio universal de justiça. O Zola tem uma frase muito bonita no começo das polêmicas envolvendo o caso Dreyfus, em que, bom, o clima ali era de antissemitismo total na França, né? Quer dizer, mesmo a esquerda, no começo, dizia que, bom, isso é uma briga entre setores da burguesia, né? Quer dizer, os que defendem o Dreyfus são judeus, os que atacam o Dreyfus e condenam o Dreyfus são católicos, são dois setores burgueses com os quais o Partido Socialista não tem nada a ver. O Zola, dentro desse clima antissemita, o Zola diz, vocês estão me acusando de ser defensor dos judeus. Olha, eu não tenho nenhum amigo judeu, eu não tenho nenhuma relação de proximidade com os judeus e pouco me importa se eles são judeus. O fato é que são homens e isso basta. Essa ideia de que são homens e que esse homem abstrato está sendo defendido num caso concreto, é esse um momento importante, eu acho que um momento decisivo, um momento que marca a atuação dos intelectuais de uma maneira que a gente pode se orgulhar. Ao contrário de quando ocorrem as famosas traições do Bandar, e existe uma frase justamente do Sartre, simétrica a essa, quando o Sartre diz, o problema dos intelectuais do século XVIII, dos filósofos franceses, é que eles tinham uma verdade, eles pensavam que eles estavam defendendo verdades absolutas, eles pensavam que estavam defendendo os direitos do homem, mas eles só defendiam os direitos deles, dos direitos da classe deles. Onde eles julgavam ver homens, eles viam apenas o burguês. É bonito pensar que o Zola diz assim, eu vejo homens e isso basta.